Muito boa noite, sou Francisco Costa e vou falar hoje sobre os cogumelos e o papel que eles representam na biodiversidade e na natureza em geral, o que são os fungos, quais as espécies que nós temos na nossa região, as que aparecem mais frequentes, comestíveis e não comestíveis, qual o papel deles na natureza e os cuidados que devemos ter quando vamos recolher esses organismos. Começando pela parte de que são os fungos, tal como nós os conhecemos, como cogumelos também, são frutos breves de um complexo organismo que está imerso na terra, chamado micélio, que é um macrofungo. Portanto, os cogumelos que nós vemos à superfície são apenas frutos que vêm espalhar as suas sementes, são órgãos reprodutores, tal como a maçã está para a macieira, não é? Vem espalhar as suas sementes, o cogumelo vem também espalhar os seus esporos. Daí que nós vamos ter que ter alguns cuidados, mesmo quando caminhamos na floresta e quando vamos recolher estes cogumelos, porque eles muitas vezes, com o seu aspecto morfológico, encantam-nos como doentes selvagens e muitas vezes uns deliciam-nos o nosso paladar e outros podem nos despachar face aos bioquímicos que transportam, fazem-nos despachar do patamar da vida qualquer mortal. Ora, nós, na nossa região de Vieira do Minho, no nosso concelho, temos muitas espécies comestíveis, mas para isso nós temos de ter em conta muitos aspectos e muitas características que os distinguem, mesmo quando eles pertencem à mesma espécie. E temos que ter em conta sempre estar sóbrios. É um aspecto muito importante quando vamos fazer recolha de cogumelos, estar sóbrios e tentar sempre apanhar ou colher aqueles que já estão na fase adulta, aqueles que já estão abertos, porque já têm largado as suas sementes e essas sementes depois vão dar origem a novos filamentos, a novos micélios, vão expandir o micélio, aumentar o micélio que está na terra, que é um macrofungo que está na terra, e as sementes vão aumentando esse macrofungo, que pode se estender por hectares. Temos de ter cuidado porque eles uns curam, outros matam, tal como os chás, tal como tudo na natureza. Há coisas que fazem bem, há coisas que fazem mal e até são mortais. E eu queria, sobre os que são mortais, eu queria falar primeiro sobre esses, porque são muitas vezes aqueles que nos encantam com a forma. Portanto, temos de ter sempre esse cuidado, porque há muitas espécies semelhantes às comestíveis e às não comestíveis. Mesmo dentro da mesma espécie e do mesmo grupo. E então nós temos que ter esse cuidado de ter sempre aquele punhado de características em atenção, virarmos o cogumelo, ou colher o cogumelo, virarmos o cogumelo, cheirarmos o cogumelo, tocarmos o cogumelo, porque ele ao toque modifica de cor e mediante a cor que ele apresenta, nós sabemos
se realmente ele é comestível ou não. Há também muitas crenças sobre este aspecto, há muitas crenças sobre que se pode comer, como por exemplo pode-se comer todos aqueles que têm anel. Essa crença está provada que está errada, portanto nem todos os que têm anel, há até uns que são muito parecidos com aquele cogumelo comum que todos nós apanhamos, que é o Macrolipiota, que é o lipiota castanho, que é muito semelhante ao cogumelo normal, o mais comum, que tem sido responsável pelo maior número de mortes em Portugal. Portanto, temos de ter essa atenção. Às vezes também temos alguns, no caso dos boletos, temos alguns que ao toque ficam roxos ou quase azuis. Também não está associado a venenoso, portanto, ele pode ser bom e mudar de cor. Portanto, temos de ter estas características todas em atenção. O cheiro é muito importante, o olfato, porque esse lipiota castanho não tem o cheiro que tem o choteiro comum, aquilo que eu falo, o choteiro comum, o cogumelo comum, que toda a gente conhece aqui no nosso concelho e quase toda a gente apanha, e esse tem um cheiro característico às nozes, ligeiramente às nozes, o outro não cheira. Portanto, temos de terem atenção porque muitas vezes eles podem nos confundir. Qual o papel importante dos cogumelos na biodiversidade e na natureza? É que eles representam uma máquina orgânica de reciclagem, porque uns são chamados os saprófitas ou decompositores, outros são os microrrízicos ou simbiontes e outros são considerados os parasitas. Eles dividem-se nestes três grupos. Os decompositores têm a função de estabelecer uma relação simbiótica entre a planta vascular e o fungo, em troca de favores. Ele decompõe a matéria orgânica, aumenta a capacidade de absorção de água pela parte da planta e, para além de precaver também contra os fogos e contra os ataques dos parasitas. Ou seja, há aqui uma troca de favores entre o cogumelo e a raiz das árvores, que tem uma troca entre os nutrientes. Ele, ao decompor a matéria orgânica, vai disponibilizar os nutrientes para outros organismos. Depois temos esse microsimbionte e temos o parasita, que podemos dar um exemplo, o fungo que provoca o cancro do castanheiro, que pode levar culturas inteiras. E estou-me a recordar que na América do Norte, há uns anos, um simples parasita, um fungo parasita, destruiu 800.000 hectares de floresta autóctone. Portanto, nós ao caminharmos pela serra, quer seja na recolha de cogumelos, quer seja em passeios, nós temos que ter em conta sempre nunca danificar qualquer cogumelo, seja ele comestível ou não comestível, porque ao estarmos a degradar, ao danificarmos um cogumelo, estamos a partir uma peça do motor da reciclagem e aí ele já não funciona em pleno e, portanto, temos de ter tudo a funcionar em pleno para que a floresta se apresente e a natureza se apresente no seu máximo esplendor. As espécies mais frequentes na nossa região temos a classe dos boletos, os chamados míscaros, a classe dos boletos,
entre os quais os mais frequentes é o boleto bádios, o boleto edulis. O bádios aparece mais nos pinheirais, debaixo do pinheiro bravo. Temos o boleto edulis, que aparece normalmente debaixo dos carvalhos, do carvalho alvarinho, do sobreiro, da azinheira, do pinho silvestre, aparece muito os boletos edulis. Temos o boleto scaber, que tem como habitat sempre debaixo dos bidoeiros ou das bétulas, e temos o boleto eritropus, que desses que falei são todos comestíveis, e depois temos outros boletos que não são comestíveis, que é o fleus, que é o boleto bisporos. Todos esses aparecem também na nossa região. Depois temos os cantarelos, a classe dos cantarelos, que é o cantarelo civarius, que é um amarelinho em forma de cravo ou uma palmeirazinha, que tem pregas por baixo do chapéu. É de pregas, não é de lâminas, nem de tubos. Temos o cantarelo tubiformis, que é um cantarelo pequenino, com um chapéu muito pequenino e furado até ao pé, que vem muito em tufozinhos, que também são comestíveis e são muito bons. Temos o cantarelos cornucopoides, ou conhecido por trombeta dos mortos, que é preto, completamente preto, que também é comestível, em forma de trombeta. Temos o cantarelo ametisteu, ou em forma de clava, que é roxo, mas aqui aparece com pouca frequência, mas também aparece, e também é comestível. Portanto, a classe dos cantarelos são todas comestíveis, mas temos de ter sempre em atenção. Quando não temos experiência, nunca devemos escolher sem os mostrarmos a uma pessoa com uma certa experiência. Esquecia-me de dizer há bocadinho ainda sobre os boletos, é que os boletos têm o pé grosso normalmente, chapéu convexo, por baixo do chapéu é tubos. Eles têm na sua constituição, onde têm os esporos, são tubos que formam uma espécie de uma esponja, cor de limão ou cor de azeitona verde, e que essa esponja, esses tubos têm de ser destacados. Portanto, é sempre importante que nós os apanhemos sempre abertos para que eles larguem as suas sementes. Bem, sei que os mais jovens são mais tenrinhos, são melhores, mas nem sempre é assim, nem sempre fazem tão bem, como, por exemplo, o frango de aviário é tenrinho, mas não deixa de estarmos a comer um pinto com um mês. Estamos apenas a comer um pinto com um mês de vida. Portanto, depois temos também as lacárias. Temos a lacária ametestina, que é um pequenino roxo que aparece também muito espalhadinho, parece um talhinho de couves quando estão a nascer, muito fininhos, que também são muito bons e aparece com muita frequência. Temos o tricoloma equestre, que aparece debaixo da caruma em pequenas colónias, amarelinhos, também parecido muito com os cantarelos, e temos o macrolepiota, que toda a gente conhece. Esse é o mais comum, o Lepiota procera, que dentro dos lepiotas temos o lepiota esfarrapado, que também é comestível, mas não é tão bom, e temos esses lepiotas que nem sempre, muitas vezes o pé temos que o eliminar porque ele é muito fibroso.
O que é que podemos fazer para melhorar a biodiversidade, para melhorar a floresta? De facto, nós temos agora, e eu aproveito para dizer que temos as jornadas micológicas no dia 16, integradas no Mercado da Castanha, em que consiste num passeio pedestre pela serra na recolha de cogumelos, e aí serão explicadas todas as formas e todas as características, os cuidados que devemos ter, e para nós podermos usufruir da natureza, o que ela nos pode oferecer, e em troca nós temos que dar alguma coisa. E então, nós, sabendo e conhecendo a floresta, melhor podemos tratar dela de forma a promovê-la, e é para isso que nós fazemos estas jornadas micológicas, que deve contemplar a conservação. A floresta autóctone tem um papel muito importante na criação destes ecossistemas, para podermos ter uma maior diversidade de organismos que podemos usufruir, tanto para o nosso meio ambiente, para o ar que respiramos, para a água que bebemos, contra os incêndios. Portanto, tem um papel importante pela biodiversidade, mas também tem um papel importante na parte afetiva, na parte social e na parte afetiva que temos com a floresta. Muito boa noite. Para o próximo mês falaremos de um outro aspecto da natureza. E guardem todos, sejam todos vigilantes como a ave de Atenas, sejam todos vigilantes da natureza.